Eu gostaria de me dirigir a toda a comunidade universitária da UEPB, mas me dirigir em especial aos servidores e servidoras do corpo técnico-administrativo da universidade. É que depois de praticamente 4 anos de discussões, desde quando nós iniciamos pela primeira vez o debate acerca da implantação do sistema de ponto eletrônico da universidade, finalmente nós chegamos ao momento de efetiva implantação do ponto eletrônico. Eu me refiro a isso e estou fazendo esse pronunciamento como forma não somente de registrar esse passo importante que nós estamos dando no campo administrativo, mas também como passo importante no sentido do controle, da demonstração clara nossa do respeito à coisa pública. Porque nós sabemos que durante esse tempo todo nós tivemos muitos debates, muitas discussões, algumas delas inclusive bastante acaloradas, campanhas que foram desenvolvidas em vários setores pela articulação do ponto, pela implantação do ponto e pessoas que se posicionaram também contrárias ao ponto eletrônico. E nós sabemos que os motivos dessas pessoas se posicionarem contra o ponto eletrônico, contra a sua implantação, muitas vezes, em situações muito específicas, não eram posturas tão nobres, porque visavam não melhorar o serviço público, não melhorar a condição de trabalhador público, mas em muitos casos, a tentativa de perpetuar situações de frouxidão, de falta de controle em relação ao trabalho e aquilo que deve ser feito da nossa condição de servidor público. Nós estamos vivendo um momento no país de grande crise, inclusive de grave crise de valores, de ataques permanentes à universidade, notadamente ataques à universidade pública. E nesses ataques também existem tentativas de criar uma condição extremamente negativa em relação à importância do servidor público, à importância do serviço público, e só existe uma resposta a ser dada. E essa resposta tem que vir em forma de trabalho, qualidade do trabalho, contrapartida nossa em relação àquilo que a sociedade nos paga, e nós sabemos e devemos ter consciência de que o fato de estarmos com salários defasados, com dificuldades no sentido de termos uma contrapartida financeira justa, correta, digna em relação àquilo que nós escolhemos como condição nossa de agentes públicos, conquistamos merecidamente por um concurso, nós precisamos dar resposta também com qualidade, com comprometimento, com compromisso, com eficiência, com eficácia. E dentre todas essas questões, tem 2 que são muito importantes para que a imagem do serviço público melhore junto à sociedade como um todo, que são a assiduidade e a pontualidade. Então eu gostaria de registrar que o ponto eletrônico não pode ser visto como na Revolução Industrial, que algumas pessoas foram atacar as máquinas, quebrar as máquinas, como se o problema fosse das máquinas. As coisas andaram, a sociedade avançou, a tecnologia avançou a passos largos, tudo se modernizou. E nós não podemos ficar presos à lógica do caderno de ponto, do livro de ponto. Nós precisamos acompanhar essa modernização. O registro de presença nos lugares, que em muitos setores já se faz com a presença física, com geolocalização, por exemplo, que se faz com a leitura biométrica, a leitura de íris e outras, leitura facial, por exemplo, usando dos recursos tecnológicos, tem que ser acompanhada pela instituição universidade. Nós somos uma instituição devotada, dedicada à pesquisa, dedicada à ciência, à tecnologia, à inovação, ao desenvolvimento. Não podemos ficar na idade da pedra do registro de presença das pessoas no setor de trabalho. Da mesma forma que estamos trabalhando em aplicativo, em dispositivos de controle da aula, da atividade, do trabalho feito pelos docentes, nós estamos agora implantando o ponto eletrônico. E a partir desta segunda-feira, dia 2 de setembro, todos os setores estarão prontos para iniciar esse trabalho. Se existirem lacunas, se existirem falhas, elas serão corrigidas durante o processo de implantação. É como uma casa que a gente constrói. O arquiteto pensa um projeto, os engenheiros
projetam detalhes técnicos da obra, os arquitetos acompanham, o mestre de obra, o pedreiro, o servente, o eletricista, o encanador, enfim, todo mundo se junta para garantir que a obra fique pronta. Mas muitas vezes só na primeira chuva é que vai se descobrir se a obra tinha uma falha, se tinha um problema na casa, se tinha uma brecha no telhado que precisava ser corrigida, e nós não podemos ficar adiando sistematicamente a implantação desse processo. E eu conto de forma muito sincera, muito franca, muito fraterna, conto com a colaboração de cada servidor, de cada servidora de nossa universidade, no sentido de compreenderem que a implantação do ponto eletrônico é uma forma de valorização do trabalho, de valorização do serviço público, de valorização e respeito àquilo que nós fazemos na condição de servidores públicos, que em última instância somos servidores da sociedade. Então conto com o seu apoio, conto com a sua dedicação, conto com a sua consciência, com a sua decidida participação nesse processo, para que nós possamos ter êxito e garantir que a universidade como um todo tenha êxito também. Muito obrigado.